Fala aí, pessoal, beleza? Bem, eu tô aqui em Carrancas fazendo uma trilha. Vou dar um giro aqui só para vocês poderem ver onde é que eu tô. Tem um pessoal que tá ali comigo, passou rapidinho ali. E aí eu quero aproveitar e poder bater um papo aqui com vocês. Eu tava pensando sobre algumas coisas, né? Mais uma vez, o off-road sempre me trazendo para uma reflexão. E quando eu comecei no off-road, eu comecei como tudo, né, bem devagar que a gente começa. E quando eu andava com a galera, né, com um grupo, tinha sempre um punhado de pessoas, né, que falavam assim: porra, fulano, tá atrasando o passeio, tá indo muito devagar, você tá muito lento. E todas essas provocações, fossem elas propositais ou não, eu sempre usei elas como combustível para poder avançar. E aí teve um certo momento da minha vida, e foi justamente na época da pandemia, inclusive, que eu comecei a ter mais tempo para poder praticar o off-road. E aí eu comecei a praticar. E aí passaram-se 3, 4, 5 meses de prática, né, do off-road. E eu voltei a andar com o pessoal. Foi quando começou a acontecer a flexibilização. Até então eu não estava andando sozinho. E quando eu voltei a andar com esse pessoal, depois de tanto tempo, né, quase 5, 6 meses aí parado, sem andar com eles, né, eu andando sozinho, eu pude perceber uma coisa. Que aí o papel se inverteu, as coisas se inverteram. Eu comecei a andar na frente daqueles que ficavam me zoando, né? Eu comecei a andar na frente que diziam para mim que eu estava atrasando eles. E obviamente que eu entendendo como é esse sentimento, né, de alguém dizer para você assim: você está me atrapalhando, eu procurei agir ao contrário, né? Eu coloquei, como eu sabia como é que era, eu falava: e aí, pessoal, tudo beleza, tudo tranquilo? Eu não levei aquilo de maneira alguma para uma questão pessoal, né? Eu trabalhei aquilo de uma outra maneira. Eu fiz aquilo que eu gostaria que tivessem feito comigo, na verdade. Foi o que eu tentei fazer naquele momento. Então, dentro dessa metáfora, né, dentro do off-road, a metáfora da vida, o que eu quero dizer hoje aqui, trazer como experiência, é o seguinte: aonde na nossa vida que a gente tem ficado para trás em algum momento e as pessoas têm feito uma brincadeirinha às vezes, ao invés de ajudar. Então o que eu entendo nesse momento é o seguinte: é que se você hoje ocupa algum lugar na sua vida, se você está em alguma posição na sua vida hoje, onde as pessoas dizem para você que você atrapalha, isso pode ser um relacionamento, isso pode ser numa empresa, isso pode ser num grupo de amigos, pode ser num grupo de moto. Cabe a você identificar isso. E eu trago apenas a experiência, né, e uma reflexão disso com a proposta de te ajudar. Então, o que na sua vida, o que na nossa vida que a gente pode fazer com a ideia de avançar, com a ideia de progredir, né? E se você perceber que em algum momento, se a gente perceber, né, que em algum momento a gente conseguiu avançar na frente daqueles que antes eram o que estavam à nossa frente, ou que ficavam à nossa frente, o que eu quero dividir com vocês aqui é o seguinte: não faça a mesma coisa que fizeram com a gente, de dizer que a gente está atrapalhando, que a gente está atrasando, que a gente não ajuda. Vamos procurar ter um comportamento diferente, né? E o mais legal de tudo disso é o seguinte: hoje eu ando com algumas pessoas que estão iniciando no off-road e que já estão há algum tempo, mas não praticam tanto. E o que eu procuro fazer é sempre acolher essa pessoa na ideia de que ela se sinta bem fazendo o passeio off-road, que ela se sinta bem fazendo as coisas e que ela não se sinta julgada. Porque tem gente que fica com medo de fazer as coisas
porque diz assim, eu vou atrapalhar. Já aconteceu com você? Alguém não queria andar com você? Porque diz, não, vou atrapalhar, eu sou muito devagar. E eu digo, não tem nenhum problema, a ideia é o nosso passeio. A ideia é a gente se divertir. E eu percebo que algumas pessoas, quando eu agi dessa maneira, elas se sentiram acolhidas, se sentiram mais confiantes, inclusive quiseram andar mais vezes comigo. Porque eu não saí na frente desembestando e não voltei e disse para ela, quando ela chegou e disse, você está me atrapalhando. Você está muito lento, seu roia, né? Então, eu encarava de outra maneira. Eu falava assim, vamos com calma, vamos tranquilo, vamos curtindo, vamos avançando aos poucos, porque o passeio tem que ser uma brincadeira gostosa, onde a gente venha se divertir. E aí a gente aplica isso em outras áreas da nossa vida. Então, se a gente já avançou em alguma área da nossa vida, onde as pessoas que ficavam na nossa frente hoje não ficam, tem uma outra postura. Vamos ter uma outra postura, né? De observar, de aprender. E com aqueles que um dia estiveram no nosso lugar, que foram lentos como a gente, porque todos nós fomos lentos um dia, em alguma área da vida, a gente tem que ter um sentimento de acolhimento, né? Entender que um dia eu estive lá. E aí eu estendo a mão para essa pessoa. Show de bola? É isso. Se vocês gostaram, dá um alô aí. Beijo!